nós temos os animais próximos de nós como nunca tivemos, ou seja, nós temos os cães e os gatos dentro de casa mesmo, e não é apenas o dentro de casa, na cozinha, na sala, eles entraram nos quartos, portanto nós temos uma proximidade física com alguns animais que no passado não existia. E afetiva. E afetiva, e simultaneamente temos uma visão que é muito construída daquilo que nós pensamos que esses animais são. Porque aí também convém, sobretudo em relação aos gatos, eu aconselho sempre que se vejam aqueles filmes que são muito populares, foram feitos vários em Inglaterra, e que dão conta da transformação do gatinho fofinho, amoroso, que está lá em casa, no sofá, quando depois se encontra na rua, à noite, não é? Ou mesmo em casa. Portanto, as pessoas acabam por ter uma imagem muito humanamente projetada de si. Há pessoas que vestem os cães, que os arranjam, não é? Há ali quase que uma projeção. Nós temos de entender que também as pessoas projetam muitas vezes os seus próprios hábitos e as suas próprias perspectivas do que deve ser a vida. Vendem-se rações vegan para cães, por exemplo, a mais de 7 euros por quilo, o que, se estivermos a falar de um cão com alguma dimensão, dá um valor de alimentação elevadíssimo. Portanto, e também cabe perguntar se aquilo que um cão deve comer deverá ser para ser privado de carne, não é? Portanto, temos isto. Depois vemos muito estas polémicas. Há sempre, quer dizer, no verão também, muitas vezes por falta de notícias, nós temos esta questão, há assuntos que andam esquecidos um pouco durante o ano político e depois vêm assim à baila. E no verão uma polémica com o Jardim Zoológico é o que pode acontecer de melhor. Portanto, aqui há de facto, isto começou a ser suscitado por causa deste tal Jardim Zoológico da Dinamarca, que pede, havia aqui uma coisa que eles pediam, se tem algum animal, pronto, doméstico, que já não que queira dispensar. E a pessoa imagina, não é, tal, o seu coelhinho lá de casa, a sua coelhinha, ser comida por um lince, a coisa custa, não é? Mas a verdade é que os linces devem comer coelhos, e vivos, não é? Mas, aliás, se não há coelhos, não há lince, tanto quanto se sabe. Parece que ali por Mértola algumas pessoas já se queixam do desaparecimento de outros animais e acusam os linces, mas poderá ser episódico, porque os linces precisam, tanto quanto se sabe, de coelhos. E depois tivemos também este verão outra polémica com outro jardim zoológico, este na Alemanha, que confirmou ter realmente eliminado 12 babuínos, e isto teve vários protestos, pessoas sentadas no chão, e há ameaças de queixa em tribunal. O Zoo alega que tem umas instalações para babuínos construídas no final dos anos 2000, que tem espaço para 25 animais e respectivas crias, mas que não pode ter mais animais do que aqueles, para já, porque não tem condições para os ter, e porque mantendo os animais dentro daquele espaço, eles começam a ter conflitualidade pelo terreno, que é uma coisa que costuma acontecer também com a espécie humana, não é? E com os animais, ainda se calhar com menos filtro. Portanto, existe esse problema, e depois sim, aquelas ideias da contracepção não funcionou. Não funcionou. E também porque é que não vão para outros jardins zoológicos? Porque já foram. E os babuínos reproduzem-se com alguma frequência, e portanto os outros jardins zoológicos, eles já tinham mandado animais para Paris, por exemplo, também, para alguns zoos na China, e também já não queriam mais babuínos, e portanto eles eliminaram 12 babuínos, o que causou manifestações. Resta agora saber se o caso for para tribunal, nesta judicialização, muitas vezes, destas matérias, o que é que o tribunal decidirá, não é? Porque, enfim, não é inédito que os jardins zoológicos façam manifestações com animais diante de instâncias de poder. Nós mesmos tivemos aqui em Lisboa, em novembro de 1999, uma manifestação em frente ao Parlamento, e eu até já posso dizer que animais, foi um tigre, foi um leão, foram uns lémures e penso que também uma girafinha. Não, da girafinha já vou confirmar. E porquê? Porque o Jardim Zoológico de Lisboa tem tido, ao longo da sua existência, algumas atribulações de caráter financeiro. Na altura estava a viver-se mais uma dessas fases atribuladas, até por causa de uma razão. As diretivas comunitárias ou a regulamentação comunitária
obrigava a grandes obras no Jardim Zoológico de Lisboa. Como é óbvio, o Jardim Zoológico de Lisboa queria apoio estatal e municipal, e o apoio estatal e municipal nunca mais chegavam, e falava-se da possibilidade do Jardim Zoológico ter de fechar porque não iria cumprir a regulamentação comunitária em termos do bem-estar animal. E aqui chegamos já a uma informação que tivemos de um nosso ouvinte, uma informação privilegiada, e que é, perante as imagens, as fotografias que nos foram enviadas daquilo que é, por exemplo, o Zoo de Madrid, uma pessoa pergunta se em Madrid não foram aplicadas as mesmas diretivas comunitárias que foram aplicadas aqui no Zoo de Lisboa, porque as imagens deste Zoo de Madrid são, de facto, muito impressionantes, do mau estado dos animais feridos, animais confinados, mas confinadíssimos, quer dizer, está uma dúzia de girafas metidas naquilo que é uma espécie de uma gaiola de vidro, uma espécie de um aquário. Portanto, muito... É esta questão da legislação comunitária e da sua aplicação a Portugal. Eu tive exatamente a mesma dúvida, mas aí aplicada à espécie humana, porque eu não sei se lembram quando nós andávamos aqui em Lisboa e em Portugal, numa fúria com as condições dos cafés. As instalações sanitárias dos cafés, as colheres de pau dos cafés, exatamente, com o atual presidente da Liga de Bombeiros, na altura estava na ASAI, e que se tomou de umas fúrias extraordinárias em relação aos cafés, cujos até anunciava que deveriam fechar para a metade em Portugal, que teria um impacto terrível na vida de muitas famílias, mas enfim, são muitas vezes explorações familiares, e nesse mesmo ano fui a Paris. E quando uma pessoa chega a um restaurante em Paris e vai às instalações sanitárias, pergunta-se, eles devem ter outra legislação só para eles. Porque deve ser uma legislação muito diferente da nossa, não é? Pronto, mas agora, abandonando aqui o lado humano, e de facto, em 2003, no final do século XX e a passagem para o século XXI, houve grandes obras no Zoo de Lisboa, e o Zoo de Lisboa tem, em termos daquilo que se pode considerar instalações adequadas, pelo menos por comparação com outros zoos, nomeadamente aquilo, o congénere de Madrid, algumas, pelo menos os animais não se vêem naquele estado deplorável. É claro que há aqui depois sempre uma grande opacidade, não é? Que é, como é que se faz o controle das populações? Sim, porque nós não vamos acreditar que tudo quanto nasce no zoo fica lá, vivo. Não pode, porque se ficassem, os bichos não cabiam, não é? Como é que são alimentados alguns animais? Por exemplo, estou a pensar o caso dos répteis, não é? O caso das aves de rapina. Em princípio, haverá ratos vivos, não é? Pronto. Portanto, nós temos alguma dificuldade em assumir que existe, que é assim a natureza. E cada vez mais existe quase que uma... Eu, por acaso, procurei até ver alguns documentários sobre vida selvagem. Como é que são agora e como é que eram no passado. Nós, no passado, porventura, mas isto implicava ver muitos, não é? E muitos do passado, como é que neste momento se chega ali àquele momento em que os animais se caçam uns aos outros, não é? Ou em que a cria mais fraca fica para trás. Não é? Como é que hoje esta realidade é transmitida? Porque é como se nós cada vez transformássemos mais a relação que temos com os animais. Aliás, a própria linguagem já é humanizada, não é? Das coisas que me faz mais confusão quando levo, são cães, não é? Ao veterinário, à clínica veterinária, é de repente as pessoas estão a falar como se estivessem a falar dos meus filhos, não é? É o bebê, quer dizer, eu já me fazia confusão chegar à secretaria da escola dos meus filhos e ser tratada por mãe. Quer dizer, mãe! A mãe, mas qual mãe? Quer dizer, eu sou mãe deles, não sou mãe da empregada, da funcionária, da secretaria, não é? E agora passar a mãe de cão é que já me parece ser assim uma coisa um bocadinho ainda mais para além de tudo o que Deus previu, não é? Portanto, acho que há aqui... Mas é esta a relação, não é? É o menino, é a menina, e a pessoa lá se vai esforçando por dizer a minha cadela, o meu cão, mas não é disso. Mas o plano de linguagem já está diferente, está no plano do
da menina, do menino, do filhote, quer dizer, há uma transposição. Enquanto isso passa com os cães e com os gatos e com os periquitos, com os animais que as pessoas vão tendo, pode dizer que é uma questão cultural e dos tempos. Outra questão é quando depois passamos aqui para o plano da vida selvagem. Por exemplo, campanhas de controlo de algumas espécies. Por exemplo, gaivotas. Foi difícil, eu lembro-me, eu trabalhei numa revista de ambiente e tivemos fortes protestos porque tínhamos um artigo a dar conta de forma muito entusiástica do controle das gaivotas na berlenga, porque têm de se controlar as gaivotas na berlenga, senão as cagarras, não é? Eu pergunto se os nomes estão corretos, aqui é o Henrique Pereira dos Santos, pronto, não terão uma vida muito, muito longa. Portanto, e as pessoas reagiram, houve leitores que reagiram mal, não é? Que estávamos ali a fazer a apologia do... Não esperavam que uma revista sobre ambiente trouxesse essa matéria. Mas aí é que chegamos depois à outra parte. É que a revista de ambiente tem de trazer esta matéria. O problema é que cada vez mais aquilo que se chamava publicações sobre ambiente são publicações sobre animais fofinhos, não é? Sobre fofinhos, eles são fofinhos. E também os que não são fofinhos, coitados, isso percebe-se, as pessoas disserem que mataram cobras ou qualquer outro tipo de animal, aí já se consegue, não é? Agora, tudo o que tem pelo e assim uns olhinhos redondinhos, há uma relação humanizada. E isso pode comprometer e podemos chegar, eu lembro das primeiras vezes que talvez tenha trocado alguma comunicação aqui com o Henrique Pereira dos Santos foi por causa dos cabritos. Houve um congresso de cozinheiros em Portugal, aqui há alguns anos, um encontro de cozinheiros e penso que o animal que ia estar em destaque foi em 2017. O animal que ia estar em destaque nesse congresso de cozinheiros era cabrito, eram os cabritos. E houve um problema, e o Expresso até fez na altura um grande artigo sobre isto. Porquê? Porque os cabritos houve um cabrito morto, não é? Até porque a forma como se prepara o cabrito não é de facto não é irrelevante para o resultado que tem. E então, aí havia outra coisa, o cabrito, como sabe que eu já vou matar cabritos, os cabritos a seguir são esfolados e isto tem depois pode ser importante para a forma como para aquilo que se pretende com o cozinhar. E depois houve... Exceto o cabrito estunado. Estunado, que foi o que o Henrique depois me mandou dizer, porque eu fiz uma crónica aqui para o Observador a dizer que era difícil comer cabrito vivo, não é? Portanto, estamos para um congresso de cozinheiros que vão cozinhar cabritos vivos não se e com pele também não. Depois o Henrique lembrava o que é o cabrito estunado. O que é o cabrito estunado? O Henrique explica. Eu já explico. Está bem. Bem, aí não sei. Talvez temos de começar a preparar que os telefonemas vão começar a cair. Mas o Expresso na altura referia, o Expresso dedicou um artigo e agora estou a citar, matança de cabrito em congresso de cozinheiros. Houve um incómodo provocado aos seus sentimentos. Fim de citação. Aos sentimentos dos cozinheiros que não tinham qualquer... Pensei que fosse aos sentimentos dos cabritos. Pois, eu também, porque os cozinheiros gostam de cozinhar cabrito, mas depois não queriam, sentiram-se incomodados com a matança do cabrito. Portanto, nós temos aqui uma espécie de clivagem cada vez maior entre até os animais que comemos, mas depois não queremos omitir essa parte. Portanto, nós temos muito aqui, a propósito desta polémica, em torno destas opções de alguns jardins zoológicos, opções assumidas publicamente. Noutros casos, essas opções existem certamente também, mas são de alguma forma iludidas, não é? Porque tem de haver controle das populações, porque senão não cabem lá. Aliás, eu quero lembrar que nós estamos... O Jardim Zoológico é mais antigo, mas comemoram-se agora 110 anos da passagem do Jardim Zoológico de Lisboa, do seu terreno, daquilo que é para nós agora até penso que é sede é o quartel-mestre-general em Lisboa, não é? Ali em São Sebastião da Pedreira, que é contíguo, depois há aquilo também que está ligado à Fundação HK, e nesse terreno funcionou durante algum tempo o Zoo de Lisboa, que já tinha vindo daqueles terrenos um bocadinho ali da Marquês da Fronteira. E depois, em 1905,
Os animais são levados então para a Quinta das Laranjeiras, graças a um acordo que tinha sido feito com o Conde de Burné, e durante o transporte dos animais desse terreno que ficava ali naquilo que nós chamamos vulgarmente São Sebastião da Pedreira, e que o terreno não era muito bom, não estava florestado e também tinha chegado ao fim o contrato de arrendamento, há um leopardo que foge e o que é que acontece? Pois o que acontece é que se mandou sair uma companhia de artilharia, não é? Além dos trabalhadores do próprio zoo, e no meio disto a Guarda Municipal, eu agora já começo a ler, não sei se não haverá aqui algum exagero. Piquetes de cavalaria da Guarda Municipal, companhias de infantaria da mesma guarda, as laranjeiras são cercadas, dentro do jardim, onde hoje é o Jardim Zoológico, procura localizar-se o dito do leopardo, e depois acontece uma coisa complicada, um militar da terceira companhia está à procura do leopardo, o leopardo já está ferido, e o leopardo atira-se para cima desse homem que acaba a ser vítima. Não foi assim uma vítima também muito grande, e vocês já perceberão porquê. Do leopardo, que lhe saltou para cima. Eu sei que a imprensa internacional e nacional, na altura, usava-se a ilustração, não é? Vai retratar o leopardo abocanhando a cabeça do homem. Já não havia o homem, coitado. O problema é que o homem realmente levou ali umas sapatadas do leopardo, mas também levou 2 ou 3 tiros dos seus colegas. Ficou razoavelmente ferido, mas, pasme-se, e que isto não dê ideias em nenhum governo da atualidade, foi para o hospital de Elétrico. Que, aliás, era como era transportada muita gente, mesmo muita gente. Por exemplo, os presos para serem julgados na boa hora, ia tudo elétrico. Portanto, o elétrico aqui era uma opção de transporte. Portanto, estamos a comemorar 10 anos, foi no verão. Só um pequeno pormenor, isso ainda existe. Eu trabalhei num projeto de São Teresa, no Barreiro, em que utilizávamos mão de obra prisional da cadeia de Montijo. Como não havia condições de transporte próprio e acompanhamento dos presos, o que acontecia é que os presos apanhavam o autocarro de manhã, até da Moita, da Montijo para o Barreiro, nós íamos buscá-los à paragem do autocarro, trabalhavam o dia inteiro na mata, levávamos outra vez à paragem de autocarro e eles voltavam para a cadeia de autocarro. Portanto, isso ainda existe. Não era com todos presos, como é evidente. Sim, claro. E também, coitado, também não era com ninguém que tivesse sido atacado por um leopardo pelos seus colegas da sua própria companhia militar, municipal no caso, mas pronto, foi de elétrico. Nós estamos a assinalar estes 110 anos em que se caçou um leopardo em Lisboa, e naqueles vários golpes que Lisboa que vão acontecendo até aos anos 30 em Lisboa, há um que é particularmente dramático porque se acaba a combater no Jardim Zoológico. Ou seja, alguns dos golpistas fogem para aquilo que é o Jardim Zoológico, os militares e polícias que os perseguem entram no Jardim Zoológico, portanto há ali um combate, a imprensa fazia títulos fabulosos que era combate entre jaulas de feras, não tinham nada escada às feras, mas pronto. Agora, voltando aqui ao século XXI, estas polémicas servem de alguma forma para que nos confrontemos com isto, a vida selvagem, porque ela é como é, e não temos de pensar que isto tem de ser uma savana em África, quer dizer, nós temos aqui as mesmas questões no controlo de pragas, o caso das gaivotas, no assumir, por exemplo, que existe muito mais vida selvagem, muitas vezes próxima de nós do que aquilo que nós supomos. Em Lisboa existem cobras, existem aves de rapina, existem ninhos de cegonhas, noutras cidades idem, e nós muitas vezes, quando olhamos para esses animais, cada vez mais, na minha opinião, mas ao longo do programa depois veremos, temos uma visão como se estivéssemos a olhar não apenas para um animal doméstico no sentido que se lhe deu até há algumas décadas, mas no sentido do filhote, do animal de companhia. Ora, o animal de companhia é muito interessante, mas é apenas uma pequena parte desta história.